semana passada a gente começou trabalhando com estrutura de seleção, né? A gente não chegou a fazer nenhum exercício, mas vamos a uma questão de trabalhar com a estrutura de seleção quando temos a questão do if then else, né? Bom, o que é que nós temos com relação a if then else? Seleção, eu vou ter, vamos dizer lá, argumento de entrada, eu tenho argumento de saída. Né? Então vamos considerar, por exemplo, a situação de que eu posso trabalhar com a estrutura levando em consideração que eu tenho blocos de código que vão ser selecionados para ser executado de acordo com determinada condição. E eu tenho trechos de código que vão ser ignorados dependendo do valor que eu vou estar trabalhando. Então significa o quê? Em determinados momentos que eu vou precisar executar um trecho, tem momentos que eu vou deixar de executar outro trecho. Agora, quando eu trabalho com if then else, o if then ele faz o quê? Eu comparo, faço o teste e verifico ele se ele é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele executa. Né? Então, levando em consideração o caso, por exemplo, das compras lá, né? A gente fez um exercício semana passada que levava em consideração as compras. Né? Só vou refazer ele de novo e fazer ele na versão usando if then else, certo? Então, vamos dizer lá, eu tenho um valor de compra e eu vou ter um valor de desconto e vou ter um valor a pagar. Né? Então, o argumento de entrada é o valor da compra, eu vou ter um valor de desconto e um valor a pagar. Quais são os objetos que eu vou ter? Eu vou ter compra, vou ter desconto e vou ter valor a pagar. Isso tudo do tipo real. Né? Então, o que é o formato? Só para visualizar. Como a gente viu na aula passada, se eu tiver aqui valor de compra, e vamos supor lá que se ele comprou até R$100, ele ganha 5% de desconto. Se comprou entre 100 e 200, ele ganha 10% de desconto. Se ele comprar acima de 200, ele ganha 15% de desconto. Né? Então, eu vou ter o quê? Se a compra for menor ou igual a 100, então eu vou dizer que o desconto vai receber o valor da compra vezes 0,05, que é 5%. Aí eu vou verificar se compra for maior que 100, mas compra for menor que 200, menor ou igual a 200, então vou dizer que o desconto recebe compra vezes 0,10. E eu vou ter se compra for maior que 200, então eu vou dizer que o desconto recebe compra vezes 0,15. Né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui em particular, eu vou calcular o valor do desconto em função do valor da compra. Uma mesma compra, ele pode ser menor que 100 e ser maior que 200, maior que 100? Não pode. Ou seja, se a condição aqui for verdadeira, ele é menor ou igual a 100, ele não vai entrar nessa condição, ele não vai entrar nessa condição. É correto dizer isso? Né? Vamos supor, 90 é menor ou igual a 100? É menor ou igual a 100, ele vai executar aqui. Aqui teria o caso de, se eu chegar aqui e colocar o valor a pagar, seria o que então? Ele vai receber o valor da compra menos o valor do desconto. Mas daí eu teria que fazer isso em todas as operações, todos os ifs, não é isso? Por quê? Porque mesmo que ele comprar mais do que 100 menor que 200, o valor a pagar que ele vai ter vai receber o valor da compra menos desconto. E mesmo que ele comprar mais do que 200, o valor a pagar também seria o valor da compra menos o desconto. Está correto? Quando isso acontece, de eu ter que colocar esse mesmo valor em todas as operações, o que ocorre? Se eu tenho nesse if, eu tenho nesse if, eu tenho nesse if, todos eles são iguais? São. Se o cálculo é o mesmo, significa que isso não depende da condição, porque se eu estou colocando em todos eles, significa que ele não depende da condição, certo? Então, eu coloco ele fora do laço. Tá? Eu poderia colocar essa conta antes dos ifs? Não. Não, por quê? Porque eu não tenho o valor do desconto, certo? Então, quando eu tenho só uma linha, não preciso colocar begin e end, por isso eles estão isolados, certo?
certo? E dessa forma eu vou conseguir calcular o valor de desconto. Agora, quando eu tenho, no caso, na forma do if, aqui no caso, eu tenho que colocar aqui entre parênteses, porque aqui vem aquela situação dos operadores. Qual que é a prioridade entre os operadores que eu tenho aqui? O relacional é o que tem maior prioridade? Quantos operadores eu tenho aqui nessa linha? Isso significa que, dentre esses operadores, qual que tem maior prioridade? O end. O end tem maior prioridade. Então, se eu deixar sem colocar os parênteses, ele vai tentar fazer essa comparação aqui. É correto isso? Essa é a prioridade que ele tem que fazer? Não. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer primeiro, entre os operadores relacionais aqui, fazer esses aqui e esses caras aqui. Se isso daqui der certo, aí dentre eles, aí por último, vai fazer o end. Por isso que eu preciso ter o parênteses colocado aqui. Aqui embaixo eu já não preciso ter, nem aqui em cima, certo? E o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que se a compra for menor ou igual a 100, ele vai calcular 5%. Se não, ele vai verificar se a compra é maior do que 100 e menor ou igual a 200. E caso contrário, vai fazer o cálculo maior que 200, certo? Bom, essa versão a gente já fez semana passada e a gente compilou ela, certo? Agora, o que muda aqui? O que muda é o seguinte, quando eu tenho if then else, eu tiro o ponto e vírgula daqui, porque o else, na realidade, significa que o if ainda continua. Eu não terminei o if. E quando eu coloco ponto e vírgula, indica o quê? Que eu terminei a operação, certo? Comando. Então, como o if não terminou, eu coloco o else e aqui, veja bem, vamos dizer assim, o else significa se não. Então, se a compra for menor ou igual a 100, ele vai entrar aqui. Se caiu no else, significa o quê? Não é menor ou igual a 100. Não é isso? Então, neste caso em particular, eu posso retirar esse compra maior que 100 aqui, end menor, só deixar if menor ou igual a 200. Qual que é a diferença desse formato com o anterior? Se eu tenho o valor da compra for menor que 100, o que eu tinha antes aqui, ele dizia end if compra maior que 100 e menor que 200, certo? Ó, se eu tenho só o if then aqui, e eu colocar dessa forma aqui, o que ocorre? Compra menor ou igual a 100. Vamos supor que o valor 90. 90 é menor ou igual a 100? É, então vai vir aqui desconto. Se eu não colocar quando eu tenho só if then, não colocar compra maior que 100, 90 é menor ou igual a 200? É. Então ele entraria no segundo if aqui também. Mas no segundo if aqui para mim, ele só vai entrar se a compra for maior que 100 e menor que 200, correto? 90 não é maior que 100, é menor que 100. Né? Agora, quando eu uso o else, o que muda nesse contexto? Observe. O else diz, se a compra for menor ou igual a 100, ele vai vir aqui e vai fazer esse cálculo aqui. Desconto recebe compra vezes 5%. Se não, significa o quê? Automaticamente o se não me diz o quê? Que ele é maior que 100, porque ele não entrou no primeiro if, certo? Então, o que acontece? Aí, neste caso, eu posso vir aqui retirar esse maior que 100, posso tirar o end, e vou levar em consideração, se ele for menor ou igual a 200, então ele vai ganhar 10%. E, quando eu uso else, eu tenho que usar else em tudo, que envolve a mesma condição que eu estou trabalhando. Com certeza vai dar errado. Aí eu venho aqui e verifico, else, se ele não for menor ou igual a 200, então só pode ser o quê? Maior que 200, certo? Então, neste caso aqui em particular, na realidade, eu nem preciso colocar essa comparação aqui quando ele é maior que 200, porque só vai restar essa possibilidade, certo? Ele é menor ou igual a 100, vai entrar aqui. Se não for menor ou igual a 100, ele vai verificar se é menor ou igual a 200, vai entrar aqui. Caso contrário, só resta uma possibilidade, ele é maior que 200, certo? Ele vai calcular o valor de desconto. Aí aqui eu vou ter um write, ln, e aqui eu vou colocar o valor do desconto
Vou colocar ele com máscara, né? 8.2.2. E vou colocar o valor a pagar também com máscara 8.2.2. Vou usar o read key. Aqui. E vou mandar limpar a tela sempre aqui no começo. SCR. E vou dar o write, e vou pedir para que entre com o valor da compra. Usa. E aqui eu vou colocar uses CRT. Certo? Aí eu venho aqui e vou mandar compilar. Aqui não é ponto e vírgula, aqui é ponto. Entra o valor da compra. Então, se eu colocar R$ 95, ele diz que o valor de desconto vai dar 5%, não é isso? 4,75, vou pagar 90,25, certo? Aí eu vou mandar executar novamente. Observe que eu estou usando o Lazarus hoje, não estou usando o DL Pascal, que a gente estava usando até agora. Vou colocar R$ 101 e eu vou pagar praticamente 90 por 90, que era quase o mesmo valor se eu tivesse pago lá em cima, certo? Aí o que ocorre? Vamos entrar novamente, mandar executar. Vou entrar com o valor agora 190. Vou ganhar 10% de desconto, vou pagar 171. E se eu executo de novo, vou entrar com 201 e eu pago os mesmos 170. Certo? E no último caso, a última comparação, que é o último trecho, vamos lá, 200 e... já foi, né? Ele vai calcular. Certo? Então, o que acontece? Neste caso, a gente pode concluir que if then é melhor que if then else? Ou if then else é melhor que if then? Depende. Nós vamos ver mais na frente, não necessariamente. Depende de cada caso. Né? Em termos de velocidade de processamento, qual vai ser melhor? A questão não é tanto ser menor a linha de código, mas é que uma vez que ele entrar na primeira condição, que ele descarta as outras condições. Quando tem o if then, ele vai comparar a primeira, vai comparar a segunda, mesmo que já tenha entrado no primeiro, e vai comparar a terceira. Então, em termos de execução, vamos dizer, num computador isso não vai fazer diferença, mas num dispositivo, num Raspberry, num smartphone, em dispositivos pequenos, onde já tem pouca capacidade de processamento, pouca memória, isso pode fazer diferença. Tá certo? Tranquilo aqui o formato? Bom, então, dentro desse cara aqui, eu tenho aquelas listas de exercício lá. Vamos abrir aqui os exercícios. Acho que está aqui aberto. Está aqui aberto. Né? Então, o que é os exercícios que nós temos aqui? Nós temos uma atividade aqui, tem exercícios resolvidos aí no material. Tá? Tem as explicações correspondentes. Aí, parecido com o exercício que tem na lista anterior, só que não usa estrutura de seleção, e esse aqui passa a usar, tem lá, questão 1. Um funcionário ganha R$ por hora normal trabalhado. Sabendo que a jornada normal de trabalho de 40 horas por semana, que o mesmo ganha 50% a mais sobre o valor da hora normal, por hora extra trabalhado, ao serem fornecidos o valor da hora normal e a quantidade de horas trabalhadas na semana, calcule o salário normal semanal, o salário extra e o salário bruto do funcionário. Certo? Então, quem que é argumento de entrada? A ideia é sempre identificar quem são os argumentos de entrada e argumentos de saída, certo? Esse é o ponto principal que a gente tem como foco. Quem seria argumento de entrada nessa questão? Quantidade de horas. Quantidade de horas e valor hora normal. Tá? Esse seria o argumento de entrada. O que seria o argumento de saída? Salário normal semanal, salário extra, salário bruto funcionário. Exatamente. Então, só para a gente simular aqui esse processo, né? Vamos dizer lá, se o camarada trabalhou 40 horas a R$10 a hora, quanto seria o salário normal semanal dele? Quanto seria o salário extra dele?
Nenhum significa? O salário bruto dele. Seguindo aqui o que nós temos aqui. O valor da hora. Aí que tá. Neste caso em particular, na questão, diferente da outra, ele não diz que é fornecido. Mas vamos dizer lá, o camarada trabalhou 41 horas a R$10. Quanto que é o salário normal dele? Por quê? Quanto que é o salário extra dele? Não trabalha na tua empresa. Um funcionário ganha R$ por hora normal trabalhada. Sabemos que a jornada normal de trabalho é de 40 horas por semana, que o mesmo ganha 50% a mais sobre o valor da hora normal por hora extra trabalhada. Aí eu acho que eu vou trabalhar na empresa dele, só que ele estava calculando errado. Oi? A hora normal é R$10, mas qual que é a regra? O que ele diz a respeito? Ele ganha 50% a mais. 50% a mais é quanto? Oi? Sim. Então ele vai dar quanto salário extra? Oi? Salário extra. A hora normal vale quanto? Ele ganha quanto a mais? 50% a mais. 15. O salário bruto dele é quanto? 415. Vamos dizer que ele ganha 42 horas a R$10, vai dar quanto? O salário normal dá quanto? Não muda? Salário extra. Quantas extras ele fez? Então vai dar quanto? Certo? Salário bruto? Beleza? Essa é a questão que vocês vão começar a fazer. Beleza?